Eu entrei na universidade para fazer filosofia na cidade de São Paulo faz exatos 50 anos, faz meio século, e na primeira semana de aula, no mês de fevereiro de 1973, sentou-se ao meu lado um colega que é manauara, que vive em Manaus, que é professor também de filosofia e escritor, o Alfredo Lopes. E o Alfredo, nós nos conhecemos exatamente há 50 anos. E das várias coisas que pudemos partilhar, uma delas, para mim, ela é muito marcante até hoje, porque foi ele que me apresentou de modo mais intenso um grande texto de um estupendo poeta amazonense, que eu já admirava, que é Tiago de Mello. Tiago de Mello, que nasceu em Barreirinha, no dia 30 de março de 1926, daqui a não muito tempo, será o centenário de Tiago de Mello, um homem genial que faleceu em 14 de janeiro do ano passado. O Tiago de Mello faleceu com 95 anos de idade. Eu já conhecia Tiago de Mello porque ele é alguém que me ajudou muito a não ser medíocre. Não porque eu passei a fazer poemas, mas porque nos poemas de Tiago de Mello a gente observa a dedicação, observa o esmero, o cuidado e o incentivo a que a gente seja de fato capaz de fazer o nosso melhor. Tiago de Mello, em 1966, eu tinha 12 anos de idade. Eu nasci em 1954. Em 1966, na cidade em que nasci e na qual vivi até os 13 anos de idade, que é a cidade de Londrina, no norte do Paraná, meus pais, meu pai Antônio e minha mãe Emília, me deram de presente um livro de poesias de Tiago de Mello, que houvera sido lançado naquele ano, 1966, um livro com um dos títulos mais fundos que eu conheço, um livro chamado Faz Escuro, Mas Eu Canto. Faz escuro, mas eu canto. Não que o escuro não exista. Em vários momentos você e eu temos agonias, dificuldades, tristezas. A gente perde um pouco da luminosidade da vida, mas tudo isso não impede que a gente continue cantando. Por isso, o livro do Tiago de Mello foi importante na minha vida, a tal ponto que eu o tenho comigo até hoje na cidade de São Paulo, na minha biblioteca, onde eu guardo coisas afetivas. Mas em 1973 eu já conhecia Tiago de Mello, mas eu não tinha me dedicado ainda a mergulhar numa das coisas mais belas que a capacidade literária produziu, que é um texto clássico do Tiago de Mello de 1964, chamado Estatutos do Homem. Estatutos do Homem, que quem nunca teve a chance de ler precisa fazê-lo. Tiago de Mello nasceu em Barreirinha, foi fazer medicina, deixou a medicina, não concluiu, entrou no campo da atividade diplomática e depois decidiu que ele iria voltar para o estado do Amazonas, e aqui viveu, faleceu em Manaus, o ano passado, e portanto alguém que fez da sua vida algo mais do que especial. Aliás, ele tinha um hábito, ele se vestia de branco o tempo todo, e um dos artigos do Estatutos do Homem diz que toda pessoa terá o direito de se vestir de branco. É uma coisa belíssima, o material. E das coisas que ali estão, que Alfredo Lopes mostrou para mim, depois a gente fez até um espetáculo de teatro, alguns anos depois, que trazia isso à tona, é que quem já viu o Estatutos do Homem, ele fala de tudo que é permitido. Uma única coisa é proibida. Está lá no artigo 12 do Estatutos do Homem, do Tiago de Mello, é um parágrafo único. É o único momento em que há uma proibição. E ali escreve Tiago de Mello: a única coisa proibida é amar sem amor. A única coisa proibida é amar sem amor. E eu, durante muito tempo, fiquei observando e tentando entender o que ele quis aprofundar com essa ideia. Em última instância, o que Tiago de Mello quis trazer para nós é que amar sem amor é um amor medíocre. É um amor que não é dedicado. É um amor que não é o melhor, mas é mais ou menos. Esse amar sem amor
É algo que pareceria estranho, porque até se diria, amar sem amor não é amor. Mas existe a dedicação, o afeto, muitas vezes a palavra colocada. Por isso, nós não podemos esquecer o quanto que a intensidade amorosa, a intensidade da vida, ela nos coloca, sim, a necessidade de fazer do melhor modo aquilo que a gente vai fazer, e entre essas coisas, o próprio amor. A principal marca e tarefa que temos de partilhar com as outras gerações que conosco convivem nessa contemporaneidade é construirmos uma trilha de propósitos em que a gente não admita a mediocridade como sendo nosso horizonte, em qualquer área, no âmbito da política, da religião, da profissão, do negócio. Claro, afinal de contas, os caminhos são múltiplos, só que há um contributo imenso das gerações que estão chegando e há um contributo imenso das outras gerações que já estavam. Isto é, muita gente aqui tem muito mais idade, como é o meu caso, do que os jovens que entrarão na nossa sala de aula ou entram na nossa sala de aula. Há muita coisa que eu posso contribuir e o contrário também. Parece óbvio, nem sempre se admite essa percepção de ambos os lados. Há hoje, por parte, como eu dizia, de uma parcela das novas gerações, uma certa mitificação do passado. Alguns, por exemplo, decidiram, e vem fazendo, ir buscar suas raízes nos países da onde os seus ancestrais vieram, que é uma viagem quase que de natureza ontológica, para usar um termo da filosofia, em que se vai para o lugar onde os avós ou os bisavós vieram, né? Porque nossos avós e bisavós vieram, às vezes, de outros países, como é o caso da quase totalidade de nós aqui, mas eles queriam deixar aquele lugar que vieram para trás, porque aquilo, se alguém vivesse num lugar onde ele pudesse ficar, teria ficado. E veio porque não podia ficar. E ao vir, quis romper. Pois bem, uma parte da nova geração vai em busca dessas raízes. E é claro que vai buscar as raízes nas nações onde avós e bisavós viveram, porque aquilo dá uma certa identidade num mundo de volatilidade, de velocidade, de superficialidade das relações, em que a gente está num instante em que, vez ou outra, é preciso deixar claro algumas coisas em que você o tempo todo está sendo avaliado. Eu, essa semana, aliás, anteontem, em relação a um dos meus filhos, por conta até de um debate que tivemos de natureza profissional, eu tive que lembrar ele algo que às vezes ele esquece. E eu também não posso esquecer disso em relação a ele. Mas eu tive que lembrar ele por escrito. Você não é nem meu juiz e nem meu avaliador. Não é você que decide e nem eu estou pedindo para você me avaliar. Claro que ele pode falar a mesma coisa para mim, ambos somos adultos. Ele diz assim, não, mas você tem o direito de fazê-lo, você é o pai dele. A relação de adultos pressupõe uma capacidade de equidade. Claro que a minha responsabilidade, a noção de reverência e respeito, ela coloca uma outra condição também. Mas nós hoje temos relações em que o mundo digital, por exemplo, nos colocou sob perspectiva o tempo todo. Eu, por exemplo, estou nas redes sociais, escrevo livros, faço comentário de TV e de rádio, sou professor. O número de pessoas que decidiu que ela pode palpitar sobre a minha existência, sobre as minhas escolhas, minhas opções, o que eu falo, o que eu escrevo, é imenso. Você já imaginou? Pessoas escrevem dizendo, você precisa tirar essa barba. Quase que eu respondo de volta, o que você tem com isso? Eu não sou um servidor público, eu sou uma pessoa pública. Ser pessoa pública é diferente de servidor público. Um servidor público tem que dar satisfação. Ele está sendo remunerado e contratado por uma sociedade para prestar serviço, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário. Ele sim tem que dar satisfação a quem é o seu patrão. Mas eu sou só uma pessoa pública e de repente as relações apressadas se dão de vários modos. Eu, num comentário que fiz no rádio na sexta-feira, lembrei, hoje o grande tribunal que funciona 24 horas é a família. Você tem grupos de redes sociais com a família, é um tribunal dioturno. Ele funciona 24 horas, sem interrupção. Você está sendo avaliado, julgado, não só eu, qualquer um de nós. Se você não der bom dia para todo mundo, às 7h12, se você deixar algum para trás, parece uma ruptura de sangue.
Mas é a mesma pessoa que nunca te procura para oferecer nada. Teu celular tocou. Hoje a gente tem identificador de chamada. Você vê o nome, você sabe que a pessoa vai pedir alguma coisa para você. Ela nunca liga para te oferecer um saco de manga, um litro de jabuticaba. Só liga para pedir. Mas te avalia, te julga, se chateia, fica melindrada ou melindrado se você não responde bom dia, família. E nós começamos de repente a nos perder e nos enredar em algumas trilhas que levam a lugar nenhum. E não sobra para nós tempo para aquilo que é importante. Nós passamos uma boa parte do tempo cuidando do urgente e deixamos o importante de lado. Claro que o urgente tem o seu lugar. Aliás, o urgente também tem que ser lidado, mas ele não pode obscurecer o importante. Por exemplo, o que é urgente? Garantir modo de sobrevivência, mas não é a qualquer custo. O que é urgente? É você lidar com aquilo que é a tua tarefa, que aliás te dá o retorno em relação às tuas condições, mas ela não é exclusiva. Uma parte de nós, repito, se dedica e está formando novas gerações com a perspectiva do urgente, deixando de lado o importante. O que é o importante? O importante é aquilo que faz com que a vida tenha propósito. Afinal, um dia partimos. E meu avô é Ettore, italiano. Todos os dias, quando nós, os netos, acordávamos de manhã, e ele vivia no interior de São Paulo, e quando a gente lá estava e podia encontrá-lo, meu avô, todos os dias, quando a gente acordava, ele nos perguntava sempre duas coisas. Eu passei a vida perguntando isso aos meus filhos, e agora, quando posso, pergunto aos meus netos. Todos os dias, assim que a gente acordava, ele perguntava: quais são os teus planos para o futuro? Todos os dias. Isso era irritante, porque isso nos obrigava a ter que pensar em futuro. E eu só queria aproveitar aquele momento. E ele dizia: não é para você não aproveitar, apenas que você não pode só aproveitar o momento. Isto é, como diz o Contardo Caligares, um grande psicanalista italiano, é parte da nova geração. Ela vive hoje como se ela fosse adulto em férias. Não trabalha, não cuida, vai ao cinema, passeia, janta fora. Ela vive como se ela fosse um adulto em férias. Claro, e aí cai numa armadilha. Confunde desejos com direitos. Eu quero, você tem que me dar. Você deu é pouco, quero mais. Como se você fosse apenas alguém que tem a obrigação de prover meios, condições, felicidade e exaurir a tua existência. Pais e mães, você já viu, você teve, claro, você sabe, filhos pequenos. Há pais e mães hoje com crianças pequenas que passam o domingo hoje, o dia inteiro, à disposição de seus filhos, tentando fazer com que eles tenham ocupação. Usando um argumento curiosíssimo: é porque a gente precisa conviver mais. Você acha que meus pais conviviam comigo quanto tempo? Nas refeições, que foi o que a gente tirou fora, em outros momentos. No resto do tempo, a gente queria a distância de adulto. Aliás, era assim que a gente se divertia, na ausência de adulto, e não com adulto comigo. Hoje, você vai, por exemplo, a um buffet infantil, e lá existe uma figura que é necessária até, mas que é inacreditável no século XXI, chamado animador de crianças. Uma geração que precisa de animador, tendo 10 anos de idade, está com algum tipo de distúrbio. Há várias e várias das formas de pensar a vida que a colocam como sendo o nosso tempo, o nosso lugar, a nossa forma de ser, a nossa presença no mundo. Por isso, quando São Bento diz reza e trabalha, aquilo que é a reverência, o rezar, é uma coisa que cada pessoa escolhe se vai fazê-lo e como o faz. E a ação, o trabalho, aquilo que faz com que as coisas aconteçam, é sim uma necessidade no nosso dia a dia, que entre outras coisas tem uma exigência. Essa exigência é que a gente se pergunte qual é a razão de fazermos o que fazemos. Em outras palavras, qual é o sentido daquilo que você e eu fazemos. E sentido aí na dupla acepção. Sentido como significado e sentido como direção. Para onde vai e por que é feito? Eu, Cortella, naquilo que coloquei para mim, na minha vida, minha existência,
naquilo que pude escolher e escolho, faço o que faço por qual razão? Faço valer a pena? Qual é a pena? Se diria, bom, a pena é você ter de passar por uma vida que tem turbulência, tem dificuldade, que é marcada talvez mais fortemente pelo título de uma obra magnífica de 1986 do nosso estupendo poeta gaúcho, escritor Mário Quintana. Mário Quintana lançou um livro em 1986 chamado Baú de Espantos. Baú de espantos. Aliás, a vida parece isso. Você abre o baú, sai um espanto. Abre e sai outro. E nós vivemos nos espantando, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mário Quintana, um homem que nasceu em julho de 1906. No dia 30 de julho de 2023, nós lembramos 117 anos desse gaúcho nascido em Alegrete, que morreu em Porto Alegre em 1994, vai fazer 30 anos. Um homem genial, que entre outras coisas construiu uma trova um dia, que eu vou trazer à tona em vários momentos aqui hoje, quando ele, Quintana, escreveu: um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha que coisinha inteligente, um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E deixar de viver não é apenas o perecimento do corpo. Deixar de viver não é o falecimento. Deixar de viver é aquilo que enquanto você vive, em você deixa de ter fertilidade, deixa de ter presença, deixa de ter relevância. São as nossas mortes no dia a dia em vida. A morte da esperança, a morte do propósito, a morte daquilo que é a possibilidade, né, de efusividade e vitalidade. Um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer, que me importa, o diabo é deixar de viver. Mário Quintana, um homem genial, que, como você bem sabe, ao falecer em 1994, no dia 5 de maio, ele a pediu, e isso foi cumprido, para que no seu túmulo houvesse um epitáfio. E eu gosto de trazer essa ideia do epitáfio, quase todo mundo sabe isso que vou dizer, porque faz parte da nossa cultura no dia a dia. Mário Quintana registrou um pedido, deixou por escrito essa ideia num dos seus escritos, num caderno, em que anotava coisas, e eu até coloquei isso no livro, num dos meus livros chamado, né, Viver em Paz para Morrer em Paz. Quintana pediu para que no seu túmulo, quando falecesse, aparecesse o epitáfio. Você sabe que epitáfio é aquela inscrição tumular, aparecesse: eu não estou aqui. Isso é de uma genialidade brutal. Eu não estou aqui. Onde está Mário Quintana? O corpo dele está sepultado em Porto Alegre. Onde ele está? Em nós. Na vida que repartiu, na amizade que passou adiante, na religiosidade que assumiu, na sexualidade que praticou, na honestidade que protegeu, na genialidade que edificou. Onde está Mário Quintana? Está no propósito que se colocou. Alguém que passou a vida construindo encantamentos. Encantamentos pela vida, encantamentos pela capacidade de trazer para nós uma direção direta daquilo que é um sentido da própria existência, que faça valer a pena. Claro, você pode também desperdiçar. Há um estupendo ator paulista, nascido na cidade de Ourinhos, já faleceu idoso, muita gente o conhece, que é Antônio Abujamra. Antônio Abujamra, durante muito tempo, fez um genial programa na TV Cultura em São Paulo, da qual eu sou comentarista, um programa chamado Provocações, né, que segue agora sob o comando do Marcelo Tass, né, com o nome de Provoca, mas que muito tempo foi a Abujamra que fez. E é dele uma frase que eu gosto sempre de lembrar, quando ele dizia: a vida é tua, estrague-a como quiser. Olha que coisa. A vida é tua, estrague-a como quiser. Claro, se o propósito for estragá-la, se o propósito for fazer com que ela perca valia, que ela perca sentido. E nessa hora, evidentemente, Quintana nos ajuda. Em 1973, isto é, há 50 anos, ele lançou um livro, Mário Quintana, que é decisivo na minha formação.
Eu estava no primeiro ano da universidade, em 1973, para cursar, como cursei filosofia, e ele lançou um livro de poemas escritos, pequenos textos, chamado Caderno H. Caderno H, que é uma obra ultra representativa da produção do Mário Quintana. E nesse Caderno H, que resultou de colunas que ele escrevia em jornais, de pequenos textos que saíam em revistas, ele fez uma série de poemas e escritos ali. E isso me influenciou muito, porque estando eu no primeiro ano da universidade, eu imaginava que a filosofia deveria também, ao modo dos gregos antigos, se dedicar a pensar o dia a dia, o cotidiano, isto é, a vida concreta das pessoas. E eu me coloquei como um dos propósitos que no dia que eventualmente escrevesse alguma coisa, no dia em que eu fosse autor, que a minha dedicação seria também a pensar o dia a dia, e não a pura abstração, que é importante na filosofia, mas que eu não desejava como sendo o meu caminho. Eu queria, como quero, que o propósito do que faço no campo da reflexão mexa com a ação das pessoas, com a convivência que ela tem, com aquilo que é, para mim e para ela, o que dá sentido também ao que fazemos. E Mário Quintana trouxe isso, o que inclusive provocou em mim a autoria um dia de 3 livros que tenho, que se iniciam pela palavra não. Não é não de negação, é não de advertência. O primeiro deles, que é mais antigo, inspirado em Quintana, são reflexões sobre vida, morte, trabalho, lazer, família, e ele se chama Não Espere pelo Epitáfio. Eu citei há pouco o Epitáfio de Quintana, e me lembro que a razão do título do livro é que na época fazia muito sucesso, ainda bem, uma estupenda música dos Titãs chamada Epitáfio. E essa música diz algo que mexe com a gente, porque ela pode provocar tanto um sentimento, desde agora, de não estragar a vida, como também um sentimento de lamentação. Quando se canta na música, e você lembra, eu devia ter amado mais, sonhado mais, ter visto o sol nascer. Eu posso olhar, ouvir isso dos Titãs como sendo um estímulo para que a gente não deixe a vida escorrer à toa, ou posso olhá-la como mera lamentação. Isto é, eu devia ter amado mais, sonhado mais, ter visto o sol nascer. Quase como um não dá mais tempo. Não tenho mais como fazê-lo. Uma das intenções desta aula hoje é que a gente seja capaz de lembrar que dá tempo. E esse dá tempo é sempre algo que caminha na direção da mais marcante das nossas capacidades, que é persistir. Isto é, buscar.